Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Rafael Marinho e vamos falar sobre a invenção da fotografia, oitavo ano, Centro de Estudos Antenor Reis. Pois bem, a fotografia ela vai ser um ponto-chave para marcar a história da arte e da humanidade. Por quê? Porque foi a partir da fotografia, da criação da fotografia, que os artistas, os técnicos, no caso aqui, eles podiam retratar o dia a dia das grandes cidades e tudo mais de uma forma mais rápida, sem precisar ter a questão do artista de pintar um quadro, demorar algumas semanas para terminar um quadro e entregar, ok? Então, assim, a invenção da fotografia, ela vai marcar a história da arte da humanidade, como eu já falei para ti, tá? Sendo uma técnica que vai alterar a forma de registrar os acontecimentos, que agora, como eu disse, vão ser captados naquele instante em que ocorriam, tá? E também a relação do artista com a pintura e o desenho. Então, aqui a fotografia, a técnica da fotografia, ela vai utilizar o quê? Ela vai utilizar, vai ser utilizada, perdão, como base para a criação dos quadros, tá? Ou seja, você vai apenas botar a imagem para que eu faça os quadros, ok? E isso vai culminar com o quê? Vai culminar com a criação, com a descoberta do cinema, lá no começo do século XX e final do século XIX. Pois bem, falando um pouco dessa ideia da fotografia, da técnica fotografia, nós temos que o próprio nome fotografem vem como escrever com a luz, gravar com a luz, ou seja, você vai utilizar o nitrato de prata, que é a substância responsável por capturar a imagem através da luz, para criar a fotografia, ok? Uma outra coisa que nós podemos falar aqui é que não foi a criação de apenas uma única pessoa, mas de várias. Foram várias pequenas criações, várias pequenas descobertas que no final vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como fotografia, que é você apertar um botão e através da luz e da prata conseguir uma imagem no negativo ou no papel. Pois bem, como eu disse, a fotografia então ela vai revolucionar a produção da imagem e a maneira da humanidade de se relacionar com o registro da sua história e de tornar possível guardar o momento vivido. Um fato importante é que essa criação não é única, como eu já falei, são vários criadores, vários cientistas descobrindo essa ideia de gravar, de escrever com a luz, e uma das primeiras e significativas invenções dentro da ideia da fotografia é a chamada câmara escura, que nada mais é do que uma caixa escura, aonde de um lado ficava um orifício e do outro lado, pela parte de dentro, ficava o quê? Ficava o papel, ficava o colódio úmido, como era chamado. Então, isso foi a base da fotografia. Uma coisa que vocês podem procurar para se aprofundar um pouco mais é a ideia da pinhole. Pinhole, ok? O que é a pinhole? É uma lata, no caso, ou uma caixa em que você vai fotografar sem filme. Você vai fotografar direto no papel. E a revelação é todo um processo igual aqueles que vocês veem em filmes, com a sala com a luz vermelha, porque a luz amarela ela vai queimar o papel e não vai ficar nada. Uma coisa que vocês podem perguntar para os seus pais ou avós era como era antigamente que eram revelados os filmes. Você tinha negativos e geralmente, da minha época, você tinha o quê? Você tinha que, se você abrisse a câmera fotográfica, você queimava o negativo e acabava com todas as fotos que estavam lá dentro. Hoje em dia não. Você tira quantas fotos quiser, que é o espaço do teu cartão de memória, do teu telefone ou da tua câmera fotográfica, não sei se alguém ainda usa, e você pode apagar para poder capturar outra. Então hoje está bem mais fácil.
Muito bem. Essa câmara escura, então, ela vai ser descoberta, ela vai ser criada lá no século XVI, tá bom? Então, quem é que vai usar isso? Quem é que vai usar isso? A ideia dos artistas barrocos, renascentistas e barrocos, que eles vão se utilizar da fotografia para quê? Para fazer a cópia na chamada sala escura, câmara escura, nesses quadros. Por isso, essa primazia, por isso os quadros tão bem feitos, acadêmicos. Muito bem. A câmara escura era basicamente constituída de uma caixa com orifício por onde entrava a luz e criava-se uma imagem invertida dentro da caixa. Então, a imagem que é criada dentro dessa caixa, ela vai ser invertida. Então, isso acontece no fundo do nosso olho. Por quê? Vocês estão me enxergando no fundo do olho de cabeça para baixo. Mas quando essa informação sai do fundo do teu olho e vai para o cérebro, passando pelo nervo óptico, a imagem é colocada normal, como nós estamos acostumados a ver. Muito bem. Estudos sobre materiais sensíveis à luz foram sendo desenvolvidos com equipamentos de captação de luz e projeção de imagens. Em 1604, o cientista Ângelo Sala descobriu que um composto de prata escurecia ao entrar em contato com a luz do sol. A partir de seus experimentos, outras experiências foram feitas até que, em 1826, lá com Nicéforo Niepce, ele conseguiu imprimir a primeira imagem fotográfica, o primeiro fotograma. Qual é a diferença? A gente vai ver agora. Qual é a diferença? Fotograma é a imagem obtida a partir da câmara escura. Fotografia é a imagem obtida através da câmera fotográfica. E qual é a diferença das duas? A chamada lente biconvexa. Enquanto que no fotograma, lá no pinhole que eu falei ainda agora, você vai ter toda essa ideia baseada dentro de uma caixa, apenas abrindo e fechando um orifício, um buraco. Na câmera fotográfica não, você vai ter a lente que vai controlar a quantidade de luz que vai entrar. Então aí você vai ter foco, você vai ter diversos elementos da linguagem fotográfica. Beleza. Então assim, quem é, além do Nicéforo Niepce, que vai evoluir, essas ideias do Sala, o Daguerre, Jean-Mandé Daguerre, é ele que vai popularizar o processo fotográfico. É ele que vai criar industrialmente esse processo fotográfico. Até o Niepce era uma experimentação. A partir do Daguerre é o que nós temos hoje. Uma câmera, uma máquina em que você pode comprar, depois de mandar revelar e ter as suas fotos. Ou nem isso, colocar nas suas redes sociais. Muito bem. Fotografia analógica e fotografia digital. Fotografia analógica utiliza filme, tá certo? E a fotografia digital, ela vai utilizar a captação da imagem de modo digital, como vocês estão vendo aqui, uma placa de captação de luz, porque fotografar, como eu já disse, é escrever com a luz solar. Muito bem. Esses avanços lá conseguidos pelo Daguerre, eles vão criar o quê? O Daguerre, no caso, o daguerreótipo, ele vai diminuir o tempo de exposição. Por quê? Porque as primeiras fotografias, os primeiros fotogramas, eles levavam uma média de 8 a 10 horas para serem feitos. Então, os primeiros fotogramas, as primeiras fotografias, elas eram feitas de paisagens, porque não se mexiam, não pode se mexer, de paisagens, era feito de pessoas mortas e de obras arquitetônicas, ok? Então eram essas coisas que foram as primeiras a utilizarem a questão dessa fotografia, ok? Muito bem, muito bem. Então, a partir do daguerreótipo, tá? Lá do Daguerre, a fotografia cada vez mais vai ganhando apreço do público e avanços tecnológicos possibilitaram o desenvolvimento de equipamentos mais compactos, bem como a criação de filmes fotográficos que possibilitaram a repetição de uma mesma imagem. Então,
todo o processo de fotografia analógica, ou seja, aquela que utilizava filme, o que é que acontecia? Primeiro você revelava o filme, que é naquela sala vermelha, que eu já falei e tudo mais. Depois, o que nós temos em mãos no papel é a ideia da ampliação, que eles vão pegar aquele negativo e eles vão jogar um facho de luz no tamanho que você quer. Como se eu pegasse uma lanterna e colocasse em cima e eu fosse colocando a questão do tamanho. Tranquilo? Então, assim, durante o século XX, tá? Os filmes coloridos até ali, você tinha o quê? Filmes preto e branco. Então, aqui os filmes coloridos passam a ser comercializados e o apuro da captação da imagem é cada vez mais refinado. Os desenvolvimentos tecnológicos culminam com a criação da fotografia digital popular, a partir da década de 90, substituindo as câmeras analógicas e os filmes fotográficos. Só uma curiosidade. Popularmente falando, a fotografia digital foi criada, foi colocada para o público a partir da década de 90, ali por volta de 96. Eram as primeiras câmeras e elas usavam disquete. Porém, lá na década de 70, você já tinha a questão da fotografia digital. Era bem rudimentar, coisa de 3 pixels. Então era muito ruim, tá certo? Mas já foi a primeira parte. Se eu não me engano, foi 1973. Então, a fotografia digital, ela vai invadir o mundo globalizado com a facilidade da internet, com a facilidade da tecnologia, a partir do século XXI, 2000, 2001 e tudo mais. Com a inserção das câmeras fotográficas em telefones celulares ali por volta de 2005, 2007, tá? Aquelas coisas maravilhosas que não dava para enxergar nada. Telefones celulares, tablets e outros dispositivos eletrônicos. Os efeitos e tratamentos da imagem fotográfica que dependiam de muito tempo de trabalho e de habilidade do fotógrafo são atualmente disponibilizados por meio de aplicativos. Vocês têm vários, BB12, Lomotif, etc. Tá? Tudo isso para melhorar a imagem ou colocar da maneira como vocês preferirem. Que tratam as imagens com um simples toque na tela. Então, basicamente, vou tirar aqui uma foto e eu vou botar um efeito. Você escolhe o efeito para dar a poética da imagem, tá? Guardem isso, porque daqui a pouquinho eu vou explicar os elementos básicos da fotografia, tá bom? Então, assim, essa fotografia como expressão artística, aqui a gente encerrou a ideia da fotografia como história, ok? E agora a gente vai começar a fotografia como expressão artística. Lá na página 14. Para quem tem o livro, página 14. Para quem não tem, pega aqui o resumo e vamos estudar. Bom, a fotografia, então, como expressão artística, ela vai te dar uma sensação do quê? De liberdade de expressão e até mesmo uma rapidez. Por quê? Porque você não vai mais depender do papel do artista, do pintor, para retratar aquela realidade. Você simplesmente vai apertar um botão. Ou então vai, como antigamente, vai queimar o material. Para quê? Para criar luz. A pólvora, desculpa. Você queimava a pólvora para quê? Para criar luz como se fosse um flash e aí você conseguia capturar essa imagem. Muito bem. Então, durante séculos, o registro imagético dos acontecimentos históricos, dos nobres e das pessoas poderosas, dos hábitos e da natureza, foi feito por obras de arte, como eu já disse para ti. A partir do século XIX, você já tinha a ideia da fotografia no sentido do quê? Do retrato, no sentido da paisagem, da natureza morta, tá certo? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Isso daqui vai obrigar a arte a se reinventar, a fazer da sua essência um objeto de estudo e olhar também para a expressividade de cada um. Então, teve um movimento chamado impressionismo,
tá? Nós já estudamos isso ano passado, que ele trabalhava com luz e cor, não se importando com aquilo que era retratado. Então, o que acontecia? Eles queriam trabalhar as nuances dessa luz, as nuances dessa sombra, justamente para equiparar a pintura à fotografia. Tranquilo? Então, olha só. Os artistas ligados a esse movimento, como eu falei para ti, eles elegeram a luz e a cor como objetos de investigação artística, originando pinturas que buscavam captar as nuances da luz sobre a paisagem, criando uma sensação visual. Beleza. Então, assim, com o tempo, a fotografia, que era vista só como uma ferramenta de registro, ela passa a ser uma forma de expressão. Então aqui você vai ter a fotografia artística com artistas como Cartier-Bresson e Irving Penn. Tranquilo? A gente vai já falar sobre eles. Elementos fotográficos básicos. Então, para toda fotografia você vai ter o quê? Você vai ter os elementos básicos. Então, como eu estava comentando, toda fotografia ela vai ter elementos básicos que vão ocorrer nela, vão acontecer. Não dá para fugir. Quais são esses elementos? O ponto de vista, os planos, a luz e a textura. Ponto de vista, segundo o livro. Relaciona-se à maneira como o fotógrafo escolhe olhar o objeto. A composição de uma fotografia e a forma como os elementos presentes na imagem se apresentam está diretamente ligada ao ponto de vista do fotógrafo. Isso quer dizer o quê? Você vai fotografar, você vai escolher o que tu vai fotografar. Qual é a tua visão sobre determinado tema? Daqui a pouco vocês vão entender basicamente isso, tá? Eu vou explicar tudo, vou explicar o trabalho que já tem para vocês e a partir disso a gente vai entender o que é o ponto de vista, como são usados os planos, por que a luz é mais importante e o que é uma textura tátil e uma textura visual. Planos. Relacionam-se com a distância entre a câmera e o objeto a ser fotografado. São 3, basicamente. Plano geral. Mostra todo o ambiente. Aqui, ó. Na imagem que vocês estão vendo. A parede, o teto... Cadê? O teto, a parede e eu fazemos o plano geral. Ok? Plano médio. Mostra o objeto apresenta o objeto principal e parte do seu ambiente. Então, o plano médio seria como se fosse a parede aqui atrás e eu. Ok? Plano geral, teto, parede e eu. Plano médio, parede e eu. E primeiro plano mostra o objeto de perto, sem detalhes do seu ambiente. Pode ser apenas um detalhe visto muito de perto. Então, eu estou em primeiro plano. Se mostrasse apenas o microfone do fone, seria um super primeiro plano. Mas isso depois a gente vê, tá? Luz é a coisa mais importante para uma fotografia. É o elemento fundamental da fotografia. A maneira como a luz ilumina o objeto, a opção do fotógrafo por deixar a fotografia mais ou menos exposta à luz e a luz que o fotógrafo escolhe para captar a imagem influenciam as tonalidades de cores nas imagens coloridas. A luz pode suavizar uma imagem ou criar contrastes fortes de áreas claras e escuras, tá? Então, tudo isso, toda essa questão da luz, de criar áreas claras e escuras para dar esse contraste, tudo isso é falado aonde? No teu ponto de vista, qual é o tema que tu queres trabalhar, de que maneira tu queres trabalhar esse tema. E textura. A textura dos objetos fotografados pode ser mais ou menos evidente de acordo com a luz. A textura provoca uma sensação tátil na fotografia e pode ser a escolha de um artista utilizá-la como objeto de pesquisa. Tá certo? Então você pode fazer a fotografia, como eu falei, no super primeiro plano. Aqui o microfone do fone. Se eu pegasse só a textura desse microfone, eu estaria trabalhando uma textura visual. Agora, se eu pego no microfone, eu sinto o quê? Uma textura tátil, de tato, ok? Muito bem. Vamos falar então do Cartier-Bresson e do Irving Penn.
São os dois exemplos que o livro te dá. O Cartier-Bresson, ele vai ser um artista francês que experimentou a pintura e o desenho, mas foi na fotografia que encontrou sua ferramenta de expressão. Fez de cenas cotidianas imagens que revelam a sensibilidade do seu olhar sobre... Pois é, então o Cartier-Bresson, ele vai ter esse olhar mais cuidadoso da França da época, tá certo? Então, assim, ele vai trabalhar cenas cotidianas com imagens que revelam a sensibilidade do seu olhar sobre a luz e os elementos presentes no ambiente. Seu olhar traz ao nosso campo visível as pessoas, formas, arquitetura, luzes e sombras que passam despercebidas no dia a dia. Ele vai pegar o grotesco, tá certo? Ele vai pegar o grotesco do dia a dia. Lembra lá do romantismo? Pois é, sublime e grotesco, ele vai pegar o grotesco do dia a dia. E o Irving Penn, ele é um fotógrafo de moda, tá certo? Então, ele vai ser reconhecido por essa questão da moda, porém, ele vai capturar a imagem crua, sem excessos. Ele não vai editar a imagem. Ele vai capturar aquele momento e vai trabalhar de forma poeticamente artística. Bom, as fotografias de Penn impactam pela imagem extraída sem excessos, revelando texturas e a elegância das formas, retratos e naturezas mortas cuidadosamente criados, por vezes estabelecendo diálogos com imagens de obras de tempos passados, associados à liberdade para experimentar, fizeram das fotografias de Penn uma referência nessa forma de expressão. Então, galera, o que vai acontecer? Aqui vocês viram dois artistas com pontos de vista diferentes. Lembra que eu falei do ponto de vista? Então, o Cartier-Bresson. O Cartier-Bresson olha a beleza que ninguém vê das cidades, e o Irving Penn, ele extrai a beleza sem montar um cenário. Beleza? Então, aqui eu vou deixar o nosso trabalho. Inclusive, eu já deixei lá no grupo de vocês o que tem a temática, tá? Qual vai ser o ponto de vista de vocês. Então, vocês vão me entregar um trabalho sobre a temática Tempus edax rerum, ou o tempo destrói as coisas, onde vocês vão dar o olhar de vocês sobre 3 imagens, vocês vão capturar 3 imagens com essa temática. E o que vocês vão ter que explicar? Vocês vão ter que explicar o porquê que naquela imagem o tempo destrói as coisas. E vai ter que explicar qual é o teu ponto de vista, o porquê do ponto de vista na imagem, o porquê o tempo destrói as coisas, que plano você está utilizando, se é plano geral, plano médio, plano de detalhe, se a tua fotografia ela é saturada, ou seja, colorida ou insaturada, preto e branco, e o porquê, e se a textura que tu vai capturar lá na tua imagem, ela é visual ou tátil. Tranquilo? Eu vou mandar para vocês, durante a semana, um modelo de trabalho, tá? Um modelo para vocês seguirem, tá? Um arquivozinho do Word, onde lá dentro vocês vão colocar a imagem e a explicação como eu estou pedindo, ok? Então, aqui eu me despeço de vocês. Salam aleikum.